Momentos de desespero aí nessa terça-feira. Terça-feira tivemos em Brasília um encontro aí que muita gente vai falar, caramba, Thiago, é aí o pânico total, hein? O Bolsonaro se reuniu com o Tarcísio de Freitas, com o Ciro Nogueira, que era o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, e com o Arthur Lira. O Arthur Lira diz aí que ele se reuniu com o Bolsonaro, que era o ex-presidente, ele não tinha como falar não por convite. Tem o Tarcísio, que é governador do maior estado, que é São Paulo. O Bolsonaro foi pedir para o Arthur Lira anistia, tá? Anistia. O objetivo do Bolsonaro era apenas um. Arthur Lira, tá rolando aí na Câmara uma proposta de anistia para o pessoal do 8 de janeiro. Tem alguns projetos. Tem um projeto que cita especificamente quem participou de atos no dia 8 de janeiro de 2023, ou seja, quem cometeu crimes nesse dia, naqueles atos, estará anistiado. Outros dias, outros atos, é outra história. Nesse dia, nesse ato, estará anistiado. Essa é a proposta que o Bolsonaro quer que passe. Aí você fala, mas Thiago, o Bolsonaro, ele cometeu também outros atos e tudo mais. Só que o que o Bolsonaro acredita é o seguinte, se passar uma anistia a todo mundo que cometeu algum crime no dia 8 de janeiro, os mandantes disso serão anistiados também. E por mais que o STF ou a Polícia Federal possam dizer aí, a Procuradoria-Geral da República, no futuro, mas o Bolsonaro também tentou um golpe por vias militares antes, quando ele estava no governo, teve as reuniões, tinha minuta golpista, tudo mais. Aí ele juridicamente poderia dizer, mas eu não tentei. Esse golpe aí, teve algum decreto assinado? Não teve. Teve algum chamado aí para os militares darem golpe? Não teve. Reunião. Tá, fiz reunião, mas não deu golpe. Então não é. Vocês estão falando aí que teve tentativa porque depois teve no dia 8 de janeiro. Se 8 de janeiro não foi crime, então não tem crime. Essa é a tentativa jurídica do Bolsonaro. É mais ou menos isso que Bolsonaro já explicou ao Tarcísio, já explicou ao Ciro Nogueira e foi aí, em algumas palavras, tentar explicar ao Arthur Lira. Pois bem, além disso, obviamente, o Bolsonaro não ia chegar para o Lira e começar falando disso, né? Tem outros assuntos, alguns que são até do interesse do Arthur Lira. O dono do partido do Arthur Lira é o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é senador do Piauí. O Bolsonaro está articulando, ajudando a articulação, né? A articulação envolve o Lira, envolve o Ciro Nogueira, enfim. Eles estão articulando aí para que o Tarcísio coloque o Ciro Nogueira como secretário da Casa Civil do governo do estado de São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo tem um orçamento que é praticamente de um país europeu, viu? Inclusive, você pega o orçamento do estado de São Paulo e o orçamento da Polônia, onde eu morei, que é um país inteiro, é bem parecido. Quer dizer, o Tarcísio tem aí um poder que tem um presidente de país na Europa. Tem país que é menor, que tem um orçamento menor que o de São Paulo, que o do estado de São Paulo. Então é muita grana. O cara ser secretário da Casa Civil ou secretário de governo aí do estado de São Paulo é como ser um secretário de um país pequeno. Nenhum outro estado no Brasil tem tanta verba como tem São Paulo. E aí o que acontece? Está tendo essa articulação. O atual secretário da Casa Civil, para quem não sabe, secretário num estado ou num município é como se fosse um ministro no governo federal. Então o secretário da Casa Civil é como se fosse o ministro da Casa Civil do governo Lula. É o Rui Costa no governo Lula, o secretário é como se fosse o Rui Costa ali do Tarcísio. Hoje é um indicado do Kassab. E esse secretário é quem assina todas as nomeações. Então toda a máquina pública do estado de São Paulo, tudo passa pelo Kassab hoje. O Bolsonaro foi numa live na Revista Oeste faz mais ou menos um mês, logo depois da operação contra o Carlos, e ele deu um chilique danado contra o Kassab, dizendo que o Kassab é um dos maiores traidores, que ele é um dos piores nomes da política, que ele é um lixo e tudo mais. Kassab é o braço direito do Tarcísio. Aliás, eu vou falar, é mais que o braço direito. O Kassab é praticamente o coração do governo Tarcísio. O Kassab é o secretário de governo. O secretário de governo, ele escolhe os outros secretários, inclusive o da Casa Civil, que faz as nomeações, e ele também escolhe ali as nomeações para o cargo, porque ele tem o secretário da Casa Civil. Tirando o secretário da Casa Civil do Kassab, vai ter um problemão para o Tarcísio manter maioria no estado de São Paulo. Porém, o Partido Progressista do Ciro Nogueira tem deputados. Então, oferecendo ali, olha, você joga o Kassab para lá, o Kassab continua no seu governo, então ele não vai virar oposição. Você não perde aí o apoio todo do partido dele, talvez de parte sim. Você ganha apoio incondicional do Partido Progressista e você tem aí o bolsonarista, o cara do Centrão, Ciro Nogueira, como seu secretário. Só que o Ciro Nogueira ia ter que deixar o Senado e ia ser um rompimento dele com o Piauí. Porque ele é senador por Piauí, vai ser secretário em São Paulo? Peraí. E deixar o Piauí aí como suplente? Pô, que estranho. Pois bem, aí a chance dele se reeleger aí
senador em 2026 diminui drasticamente, porque ele não vai estar no Piauí até 2026. Então, o Ciro Nogueira quer aí ter algum tipo de garantia que o Tarcísio vai disputar a reeleição. O Arthur Lira também queria saber disso. Eu acho que, assim, aí é achismo do Thiago, tá? Mas por matérias que saíram na imprensa, isso ficou para mim bem claro. O Bolsonaro queria se encontrar com o Arthur Lira para pedir anistia. O Ciro Nogueira quer convencer o Bolsonaro para que o Tarcísio não seja candidato em 2026. E o Ciro Nogueira saia como vice do Tarcísio. Então o Tarcísio concorreria à reeleição tendo a máquina pública na mão, sabe que o Lula é estadista, então o Lula não é o tipo de presidente que vai afogar o orçamento de São Paulo para o Tarcísio ter uma rejeição muito alta, e aí o Lula conseguir, inaugura algumas obras aí com o candidato dele, vamos supor que seja o Haddad, e aí ele conseguir eleger o sucessor. O Lula não é desses, eu até digo infelizmente, viu, porque deveria ser, porque aí elege mais gente de esquerda, mas o Lula não é desses. O Lula continua mandando verba, não importa se é inimigo ou não. É engraçado, aí depois os governadores roubam a verba e a culpa é do Lula. Tá cometendo... Esse erro do Lula é um erro assim, é um estadista. Eu lembro lá na Copa do Mundo, o Lula mandava dinheiro para um monte de governo de direita, governos de oposição ao Lula, aí, de partidos de oposição ao PT, e aí o que aconteceu? Esse pessoal roubava dinheiro e que era tudo, é a conta do PT, olha a Copa, teve muito dinheiro roubado pelo PT, e era todos os governadores e prefeitos. Inclusive o próprio Kassab é envolvido no do estádio do Corinthians, que até hoje um monte de gente culpa o Lula. E o Kassab era que estava envolvido lá. Aí você vai lá, nossa, que coisa, hein? Pois bem, agora a mesma coisa. Aí quando tiver corrupção, porque esses bandidos à direita, obviamente, adoram roubar dinheiro público, vão culpar quem? O Lula, que era verba federal. Não importa se quem roubou foi o prefeito ou o governador. Vão culpar quem enviou. É sempre assim. Se fosse um governador de esquerda, a culpa é do governador, não importa quem é o presidente. Se é um governador de direita, aí tem que ver. O presidente é de esquerda, então culpa o presidente. É sempre assim. Pois bem, aí o que acontece? O Ciro Nogueira quer ser vice do Tarcísio em 2026, mas o Tarcísio tem que ser candidato ao governo porque ele tem chance de reeleição. A presidência, o Ciro Nogueira acredita que o Tarcísio vai perder do Lula, que aí poucos aí ganhem do Lula. Então ele quer ser secretário do Tarcísio agora, com essa garantia. Então, em troca aí de articular isso, é uma articulação que envolve também o Arthur Lira, então ele deixou o Bolsonaro encontrar com o Arthur Lira, o Bolsonaro fica feliz porque pede ali a anistia, e o Ciro Nogueira fica feliz porque ali ele tenta articular com o Bolsonaro isso. O Arthur Lira não vai dar anistia para o Bolsonaro porque isso seria peitar o Supremo Tribunal Federal e principalmente o Gilmar Mendes, que seria preso na tentativa de golpe do Bolsonaro. O Gilmar Mendes tem o Arthur Lira na palma de suas mãos. Então o Arthur Lira está... você pode perceber que desde que o Arthur Lira está nas mãos do Gilmar Mendes, ele parou completamente qualquer tipo de alinhamento ao golpismo. Percebeu? A gente fala, caramba, Arthur Lira lá no negócio dos kits e robótica e tal, o Gilmar Mendes salvou o Arthur Lira. Mas desde aquele momento o Arthur Lira parou com o golpismo. Ele tá, opa, tá sim o Arthur Lira, que tem aqui ó, na jugular dele. O Gilmar Mendes só faz assim... Acabou o Arthur Lira. Pois bem, Lira já falou, não vai ter. O Bolsonaro ficou desolado. Obviamente, o Bolsonaro, não, acredito eu, não deve ter chorado ali na frente do Arthur Lira, mas saiu desolado, porque a chance aí de que tivesse aí uma articulação grande com o Centrão por anistia foi por água abaixo. O Ciro Nogueira vai tentar continuar tentando convencer o Bolsonaro a convencer o Tarcísio a não ser candidato. Perguntaram diretamente, o Bolsonaro falou que não sabe quem vai ser candidato em 2026, que ele, Bolsonaro, está inelegível e não sabe se estará elegível ou não, minha opinião, estará preso, que para ver Tarcísio ou qualquer outro tem que esperar, porque falta ainda 2 anos e meio, então não tenho o que falar agora. Essa foi a posição aí do Bolsonaro nessa negociação. Ainda mais falando que não vai ter anistia para ele, é que ele não vai ceder mesmo tão rápido. O Tarcísio sabe que, para manter a popularidade que ele tem aí, na direita, ele precisa dos votos dos bolsonaristas, e o Tarcísio sabe que ele precisa manter o Kassab e manter alguns aí da direita, que não são a direita bolsonarista, para ele manter o apoio irrestrito que ele tem da imprensa. Você vê que o Tarcísio, ele manda, a polícia do Tarcísio já matou aí 50 pessoas, né? A grande maioria inocentes. Aí pergunta, a sua polícia matou um monte de gente. Ele fala, e daí? Ele falou, e daí? Não tô nem aí, disse o Tarcísio, que a polícia dele tá matando inocentes. E você vê alguém na Globo lá dizendo que o Tarcísio é péssimo, que ele é horrível, que não é nada, ele é a direita do bem do Globo News. Direita do bem é o Tarcísio, matando inocentes. A polícia invadiu a casa de um morador cego, o cara cego, tava na cama dele,
pediu, não me mate, a policial chegou lá e matou um cidadão cego, obviamente inocente. E o governador diz, não tô nem aí. E a imprensa continua bajulando esse cara porque ele pode ser que ele tenha a chance de ganhar do Lula em 2026, enfraquecendo o Lula é bom pra imprensa. É isso, só isso, viu? Sabe, sempre tem esse joguinho aí. Tá, aí nessa aí, o Bolsonaro saiu desolado e logo falou pros parlamentares, ó, gente, deu ruim. Deu ruim. Se depender de Arthur Lira, esquece. Os parlamentares já tinham tentado, tá? Eles tinham se reunido com o Arthur Lira no final do ano passado e o Arthur Lira deu um esporro nos parlamentares. Dizem aí que o Nicolas Ferreira levou um esporro que ele saiu atordoado da sala de reunião com o Arthur Lira. Pois bem, então isso de anistia não vai ter. Aí os bolsonaristas chegaram no dia seguinte, e não foi terça, então chegaram ontem os bolsonaristas e na Comissão de Constituição e Justiça passaram ali, olha, passaram o dia inteiro tentando votar o projeto de anistia. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça é a Carolina de Tone. A Carolina de Tone, ela foi escolhida pelo PL, tinha um acordo feito no ano passado para o Arthur Lira ganhar ali a presidência da Câmara, é que nesse ano o PL teria as principais comissões. E o PT teria no ano passado. O PT teve no ano passado, esse ano era a vez do PL. O PT tentou ali articular para Arthur Lira barrar alguns nomes aí muito radicais, como a Carolina de Tone na Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, é a que vê se uma lei é constitucional ou não, e o Nicolas na educação. O Arthur Lira, ele precisava de alguma forma agradar a base bolsonarista do PL, porque, como eu falei aqui, o Arthur Lira está perdendo cacife político a cada dia que passa. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.